Vamos lá então, pessoal. Nosso tema de hoje, ligações químicas. Então, até agora a gente veio estudando, né, os átomos, as propriedades, vimos lá a tabela periódica dos elementos, como é que ela é organizada. E agora a gente vai falar um pouco, então, como é que esses átomos vão interagir entre si, tá? Mais propriamente dito, como é que eles vão se ligar, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que que os átomos se ligam? Ou seja, tem que existir alguma vantagem para que os átomos se liguem, senão eles vão preferir ficar na forma como eles estão. Se não for vantajoso, né, ou se eu não der para ele uma condição favorável, ele vai permanecer como ele está. E qual é essa vantagem então? Tá? A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar com mais detalhes nessas partes dos vídeos de ligação química, que a gente tem aí um fator energético, né? Então, quer dizer, sempre lembrando aquela história de que, como a gente viu lá na teoria atômica, tudo que dá para nós uma situação de menor energia, significa que é favorável. Então, se os átomos vão se ligar, quer dizer que eles vão encontrar em algum momento uma situação de menor energia, uma situação mais confortável, tá? E aí a segunda pergunta que a gente faz é: sempre esses átomos vão se ligar da mesma forma, né? Ou seja, existe um padrão universal? A gente vai ver que não, né? Vai depender muito das características que eles têm e vai depender muito de com quem eles estão se ligando, né? Cada átomo vai querer ou não se ligar com o outro, dependendo da estrutura que cada um deles tem. Tá? E chegamos então à terceira pergunta dessa parte introdutória, que é: qual parte do átomo participa diretamente, né? Claro, a gente não vai separar um átomo e falar essa parte se liga, essa parte não se liga. Mas o mais importante de tudo isso é entender que a gente vai conhecer o átomo como um todo, mas a gente vai usar especificamente a característica eletrônica dele, né? Então a ligação vai ocorrer através dos elétrons, né? Então a gente vai ver aí que como que esses elétrons vão se comportar para que exista essa vantagem, essa ligação. De que forma? Doando, recebendo, compartilhando elétrons, falando assim de uma forma mais geral, né? Então vamos lá. Para a gente falar de elétrons, a gente precisa primeiro se perguntar: como é que eu represento os elétrons de um átomo? Tá? Então, se a gente voltar lá quando a gente falou em tabela periódica, em propriedades periódicas, a gente vai lembrar que o elemento é apresentado para nós na tabela periódica na forma neutra, tá? Isso significa o quê? Que ele tem um equilíbrio de prótons e elétrons. Vou fazer todo um passo a passo para descobrir o número de elétrons e, consequentemente, fazer a distribuição eletrônica em subníveis. Vou chegar nessa representação aqui. Para quem não sabe o que é essa representação aqui, quer dizer que eu tenho a configuração eletrônica do neônio mais o subnível, né, o nível 3, o subnível S e um elétron. Então quer dizer que a configuração eletrônica do sódio é igual a do neônio mais o 3s1. Tá? Isso é bem comum de se aparecer para simplificar, para a gente não ter que toda vez repetir a configuração anterior do gás nobre correspondente. Tudo bem? Beleza, mas e aí? Como é que eu vou usar isso para ligação química? Eu não vou sempre usar com a representação de nível subnível, né, como a gente faz na distribuição, mas eu vou interpretar essa informação aqui. Então eu vou usar o que a gente chama de simbologia de Lewis, né? Tá aqui o nome, ó. Simbologia de Lewis mostra pra gente os elétrons que estão no nível de valência, ou os elétrons externos, né, que a gente tem ali para aquele determinado átomo. Ou seja, se a gente observar com bastante detalhes, vocês vão ver que no símbolo, né, o Na, o sódio, está representado tudo que eu não vou utilizar nesse momento. Quer dizer, todo o núcleo, prótons e nêutrons, e todos os elétrons que estão na parte mais interna. Então, quer dizer, todos os elétrons que foram distribuídos igual à configuração do neônio. Tá vendo aqui? Só que nada disso aparece. Quem que é destacado? Essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha aqui que é o elétron que vai efetivamente participar da ligação ou das ligações. O que eu quero dizer com da ligação ou das ligações? A gente pode, de novo, como eu comentei lá no começo, dependendo de quem é o átomo que vai se ligar, fazer uma ligação, um tipo de ligação, e com outro átomo fazer outro tipo de ligação, tá? E para os outros elementos vai ficar a mesma coisa, né? Então aqui alguns exemplos, ó, para o alumínio, para o oxigênio, para o cloro. Percebam, a gente não tem, né, que ter poucos ou muitos elétrons nesse nível mais externo. A gente tem um número de elétrons que ficam externos e podem eventualmente participar dessas ligações químicas, como a gente vai ver os tipos delas, tá?
O símbolo, então, né, que é o símbolo do elemento, vai mostrar para nós o núcleo e os elétrons externos, e os pontinhos, às vezes vocês vão ver como asteriscos, né, ou alguma outra representação, mas o mais comum são os pontinhos, são os elétrons de valência, tudo bem? Percebam que quando a gente fala em elétrons de valência, a gente não está separando a estrutura deles em subníveis ou níveis, né? A gente só está dizendo que eles são todos mais externos, tá? Então eles servem para representar as ligações, mas depois a gente pode detalhar um pouco mais o comportamento ou as características de cada um deles. E qual que é a importância, né? Por que a gente precisa representar isso tudo? Por que a gente precisa usar essa representação de Lewis? Porque simplesmente quem se movimenta em qualquer estrutura são os elétrons, tá? Então são os elétrons que vão se movimentar, né? Movimentar a gente, claro, dá uma característica aí deles fazendo algumas ações, né? Mas a gente vai tentar usar modelos que tornem palpável o assunto. Esses elétrons vão se movimentar e quando dessa movimentação, eles podem ir ou vir de um determinado átomo para outro, para que todos esses átomos adquiram uma configuração de gás nobre, tá? O que é essa configuração de gás nobre? É a configuração de menor energia. Só que a gente vai precisar lembrar, e aí a gente volta um pouco também lá nas propriedades periódicas, que ele vai adquirir a configuração de gás nobre mais confortável para ele. Ou seja, se ele pode perder um elétron e adquirir uma configuração de gás nobre, e ele pode ganhar 7 elétrons, ele vai perder um elétron, porque é energeticamente mais vantajoso. Ele pode, se você falar assim, mas existem outros gases nobres, né? Perder 12 elétrons, 15 elétrons, pode acontecer, mas isso não é energeticamente favorável, tá? Então ele vai se aproximar do gás nobre que favoreça ele e que seja viável para que ele adquira aquela configuração. Quais são as vantagens e as desvantagens desse processo? Então, todo processo tem um custo, né, mas todo processo tem uma vantagem, que é a primeira pergunta que a gente fez: por que os átomos se ligam? A vantagem de tudo isso, como a gente comentou, é esse abaixamento de energia, ou seja, nessa troca de elétrons, seja doando, seja compartilhando, seja recebendo, ele vai adquirir essa configuração de gás nobre. Então, para ele é vantajoso, porque ele vai baixar de energia. Só que ele não vai baixar de energia sozinho. Então, qual é o custo, né, dessa troca de elétrons aqui para ele adquirir a configuração de gás nobre? A ligação química, ou seja, ele adquire a configuração, mas por consequência ele tem que ficar ligado a um outro átomo. Esse outro átomo também adquire, né, a configuração de gás nobre, mas eles agora não estão mais separados. Então é o custo que se tem fazer a ligação química. Tudo bem? Dentre os tipos de ligação que a gente vai ver aqui, a gente vai basicamente falar de 3 tipos, né? Ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. De uma forma bem geral, para a gente entender quais são os principais conceitos envolvidos, e depois a gente pode estabelecer um pouco mais de detalhes para cada uma delas. Nesse primeiro momento, a gente vai começar a falar das ligações iônicas. Então, perceba o seguinte, a gente já falou lá de raios, né, raios iônicos, e o conceito de íons é o mesmo, né? Perder ou ganhar elétrons. Então, ficar com a quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons que se tinha quando o elemento era apresentado na tabela periódica. Tá? Quando estes íons são resultados da perda de elétrons, eu tenho então um íon positivo que eu chamo de cátion. Do contrário, quando eu tenho um íon negativo, que ele ganha elétrons, eu tenho um ânion. Observem novamente, é perda e ganho de elétrons, eu não estou mexendo em prótons. Ele fica positivo porque ele perdeu elétrons, ele fica negativo porque ele ganhou elétrons. Então vamos pegar um exemplo aqui bastante clássico, né? Por exemplo, potássio e cloro. Tá? Potássio não é um gás nobre, cloro não é um gás nobre. Então quer dizer, em algum momento eles querem ter uma configuração de gás nobre. Perceba, eu não estou transformando estes elementos em gases nobres, tá? Não estou fazendo uma reação nuclear, não é nada disso. Eu estou deixando a configuração de elétrons semelhante, igual a de gás nobre, né? Mas não é o átomo que vai ficar um gás nobre, ele não vai se transformar num gás nobre. Então o que vai acontecer? O potássio tem na sua configuração de Lewis, né, na sua representação de Lewis, um elétron no seu nível de valência. O cloro tem 7. O que vai acontecer? Se a gente olhar os gases nobres mais próximos, o do potássio, quando eu perco este elétron aqui, ele adquire essa configuração de gás nobre. O cloro, ele poderia perder esse 7, mas não é nem um pouco vantajoso para ele, porque ele pode simplesmente ganhar 1. E quem que pode doar este 1 para ele? O potássio. Né? Então, a partir do momento que existe essa movimentação
saindo do potássio e indo para o cloro, eu tenho que este elétron vai participar agora da ligação, porque ele vai ser doado para o cloro, fazendo com que eu tenha um cloro agora com uma configuração de gás nobre e um potássio também com uma configuração de gás nobre. Só que observem, se a gente for detalhar, a gente vai colocar o potássio mais o cloro menos, porque ele perdeu elétrons, ele ganhou elétrons. No balanço total disso tudo aqui, potássio e cloro formam cloreto de potássio, tá? Sem cargas expressadas aqui na representação, mas eu tenho uma organização de positivos, negativos, positivos, negativos. Isso faz com que eles se arranjem em o que a gente chama um retículo cristalino. E o que é esse retículo cristalino? É uma rede, né? Uma rede atômica, claro, formada por cátions e ânions que estão alternados. Então é só a gente lembrar que carga positiva atrai carga negativa, que por consequência atrai outra carga positiva e assim sucessivamente, tá? Essa rede, né, essa rede formada aqui, ela consequentemente, por ter essas cargas opostas se atraindo, ela tem uma energia associada, tá? Energia de rede, a energia desse retículo, dessa rede, e precisa de muita energia para ser desfeita, tá? Consequentemente, como eu gastei energia para formar, eu vou precisar de fornecer muita energia para desfazer. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas cargas estão tão fortemente atraídas que todas as propriedades de separação ou de afastamento, como por exemplo pontos de fusão, faixas de fusão, são bastante altas, tá? Então, compostos chamados iônicos, que têm esse retículo cristalino formado, têm altíssimos pontos de fusão em comparação com outras moléculas. Beleza? Já continuamos, galera.